Então, na nossa dinâmica de hoje, cada apresentador terá 12 minutos para trazer, na sua visão, os principais aspectos de atualização abordados nesses últimos dias em Porto Alegre. E, ao final, nós teremos aí alguns minutos para trazer comentários ou perguntas que serão respondidas por eles. Como sequência de apresentação, eu já vou apresentar os nossos três participantes de hoje. Então, nós teremos o professor Humberto Graner Moreira, que é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e é coordenador da unidade de pronto atendimento do Hospital Israelita Albert Einstein, na unidade de Goiânia. Em seguida, a professora Mariana Andrade, que tem doutorado em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é coordenadora do Serviço de Cardiologia do Hospital da Bahia, coordenadora do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital da Bahia e professora adjunta da Escola Baiana de Medicina e de Saúde Pública. E, em seguida, nosso querido Antônio Carlos Bacelar, que é supervisor da unidade coronária do Hospital Israelita Albert Einstein e doutor em cardiologia pela mesma instituição. Eu passo, então, a palavra a Humberto e, na sequência, Humberto, para a gente ter uma dinâmica mais interessante, eu já te peço que já chame a Mariana e, em seguida, o Bacelar, para que eles possam trazer as suas apresentações. Um bom evento para todos nós. Boa noite. Antes eu queria passar a palavra para o Paulo também, que conseguiu conectar aqui, nosso diretor científico e presidente do Congresso, para as suas considerações iniciais também. Paulo, seja bem-vindo. Bom, obrigado, Humberto. Obrigado, Weimar, por preencher a minha ausência. Eu consegui, desculpa, eu estava chegando de viagem e foi mais complexo a chegada do que eu esperava. Então, é um prazer estar aqui de novo, né, com esse grupo maravilhoso de mentes brilhantes, como eu costumo dizer, tanto o Bacelar, a Mariana e o Humberto, cuidaram dos nossos conteúdos do dia a dia do Congresso e vão poder nos ajudar hoje a revisar tudo que foi visto, não só durante o Congresso, mas também durante o ano 2023, que foi um ano super produtivo do ponto de vista de evidências cardiovasculares. Então, eu agradeço a presença de todos, a disponibilidade do nosso Dr. Weimar, que é membro do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para discutir essas evidências hoje com todos nós. O congresso, eu acho que foi excelente, né? Fiquei assim, muito feliz com ver tantas pessoas envolvidas e gostando do ambiente e tenho certeza que o nosso webinar hoje vai ser muito proveitoso. Só uma correção, eu fui presidente da recém-extinta SECOM, que ela é uma comissão formada para a organização do congresso, e o presidente do congresso é o Dr. Jorge Ilha Guimarães, assim como o presidente do nosso conselho é a doutora Andréa Brandão. E para mim foi um prazer fazer isso e usar essas mentes todas que estão aqui da melhor maneira possível para produzir o que a gente produziu. Então, Humberto, a bola é tua, como o Weimar pediu, vamos procurar ser objetivo e dar o melhor de novo para o nosso público aí. Perfeito, obrigado, Paulo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, nós vamos começar destacando aqui, né, foi um congresso realmente muito elogiado por todos que estiveram lá, nas impressões que a gente trocou, inclusive com amigos voltando aqui para Goiânia, imagino todos vocês em outros estados também, muito bem organizado, mesas científicas de alto nível, acesso fácil, aquela troca realmente que só o congresso presencial pode nos
nos fornecer. Bom, eu queria começar trazendo um destaque aqui da nossa grade científica, que esteve permeando toda a programação ao longo dos 3 dias de congresso, que é o que a gente tem convencionado, os mais estudiosos têm convencionado chamar, né, que é a nova era do cardiometabolismo. Bom, o que seria essa era do cardiometabolismo? Nós já sabemos, não é de hoje, isso não é tão recente, né? Que fatores de risco que partilham fatores de risco de desordens metabólicas, eles conferem aqueles indivíduos que os possuem, né, um risco cardiovascular elevado. Mas não só isso, né? Dislipidemia, obesidade, resistência à insulina, a inflamação, principalmente a inflamação que a gente fala vascular, né? O sedentarismo e as consequências que ele traz, a própria hipertensão arterial, quer dizer, todas essas são situações que vão, em conjunto ali, fazendo as suas interseções, aumentar o risco de acidente vascular cerebral, da incidência de diabetes mellitus e suas complicações macro e microvasculares, doença renal crônica e doença aterosclerótica, seja ela coronariana, carotídea, né, cerebrovascular, periférica. Então, isso não é novidade. Mas o que esse congresso trouxe de muita força? Por que esse termo, essa abordagem agora dentro da cardiologia, ela tem ganhado força? Porque nós estamos conseguindo lidar com esses problemas, como a dislipidemia, obesidade, resistência à insulina, própria inflamação, de uma maneira sem precedentes na história da medicina, né? Para além de simplesmente aquelas orientações que nós fazíamos no consultório, de mudanças do estilo de vida, nós agora temos ferramentas, medicações, mecanismos que podem verdadeiramente ajudar o paciente nessa jornada em busca da sua saúde cardiovascular e com muita eficácia, né? Uma das novidades que esteve muito presente também lá durante o congresso, por exemplo, dentro da área da dislipidemia, é a chegada do inclisiran. O inclisiran, ela funciona também como um inibidor da PCSK9, mas de forma a utilizar o RNA mensageiro, aquela tecnologia de RNA mensageiro. Uma tecnologia muito parecida, né, com o que os senhores viram aí ontem, principalmente, que os seus 2 cientistas que usaram essa tecnologia para criar as vacinas contra a Covid num tempo recorde, né, foram inclusive laureados aí com o Nobel. O inclisiran, portanto, ela traz uma molécula de ação, portanto, endocelular, focado no RNA, que inibe a enzima PCSK9, que a gente já conhece, né, dos inibidores da PCSK9, mas de uma maneira, obviamente, diferente desses outros inibidores. Portanto, ele aqui previne a produção dessa proteína, da PCSK9, consequentemente, há uma maior a absorção do LDL circulante pelos fígados e, consequentemente, diminuição do LDL circulante. Vários estudos já publicados em relação à hipercolesterolemia familiar, a pacientes com doença cardiovascular aterosclerótica ou equivalentes dentro de um grande programa chamado de Estudos Orion, né, mostraram que esses pacientes, e vejam que interessante, né? Como é que ele funciona? Esses pacientes tiveram uma redução significativa dos seus níveis de LDL. O que é interessante é que, diferente, às vezes, de outras medicações injetáveis, que são de uso diário, semanal, ou até a cada 2 semanas, por exemplo, como pode acontecer com os inibidores da PCSK9, aqui é feito com essa medicação uma injeção no primeiro dia, no 90º dia, aqui com 90 dias, e depois a cada 180 dias, ou seja, em 1 ano, depois dessas 2 primeiras doses, o paciente vai passar a receber 2 injeções anuais, né? E os efeitos são sustentados porque a ação dela é intracelular, ela não é rapidamente metabolizada ou
eliminada, né, do ponto de vista farmacocinético, e, portanto, tem o seu efeito, garante o seu efeito aí prolongado. E aí, esses estudos, todos esses estudos juntos, né, a análise desses grandes estudos combinados, mostraram uma redução significativa do LDL colesterol, e a medicação, ela está chegando ao mercado. Tivemos muitas mesas discutindo o papel dessas novas medicações naquela escalada, né, dentro do tratamento, da abordagem dos pacientes com dislipidemia, principalmente aqueles pacientes de maior risco. O estudo ainda de desfecho, ele não está concluído, né? Nós temos aqui esse desfecho que chama de substituto, né? Que é só a redução do LDL, mas que permite pelo menos mostrar eficácia nesse sentido e sua segurança. Nós ainda aguardamos os estudos de desfecho duro, né? De desfecho MACE. Está indicado, portanto, num primeiro momento, para esses pacientes com hipercolesterolemia familiar grave, aqueles pacientes com intolerância à estatina ou aqueles que precisam atingir metas dentro de uma perspectiva de prevenção secundária e não fazem, apesar de terapia otimizada com estatina, ezetimibe e outras drogas hipolipemiantes. Então, esse é o contexto da inclisiran, né? E aqui, só para confirmar que um perfil de segurança muito similar ao placebo na análise combinada. Então, tem essa combinado a eficiência em reduzir LDL colesterol. Então, mais uma medicação, né, que tem um efeito aí, que tem uma ação, ou um modo de agir diferente de tudo que a gente conhece até então, dentro da área da lipidologia, e com eficácia em redução de LDL sustentado, 2 injeções anuais depois dessas primeiras doses, e com um bom perfil de segurança. Dentro também do cardiometabolismo, né, muitas salas, muitos momentos ali para discutir a obesidade, porque nós sabemos que a obesidade tem aumentado em todo o mundo, e a perspectiva é que essa curva ainda continue aí nessa forma exponencial. Nós sabemos já dos benefícios dos agonistas dos receptores da GLP-1, né? Nós temos, inclusive, isso foi comentado, obviamente não foram apresentados dados, mas sempre uma mesa ali de prevenção, de metabolismo, de obesidade, era sempre citado. Olha, ainda tem um estudo com a semaglutida, o estudo SELECT, que vai ser apresentado no American Heart Association, mas que em agosto eles já soltaram um press release, né, uma nota à imprensa já mostrando que foi um estudo positivo para reduzir desfecho cardiovascular também. Mas, além dos agonistas dos receptores da GLP-1, se nós pudéssemos combinar uma medicação que tivesse os mesmos efeitos aqui à esquerda de vocês, de agonismo desse receptor, com também um agonismo de um outro receptor, né? um peptídeo insulinotrópico glucagon dependente, ou glucose dependente. São 2 receptores que têm efeitos no sistema nervoso central, aqui dos 2 lados, no pâncreas, aumentando a insulina. Aqui ele aumenta um pouquinho o glucagon, o GIP, o GLP-1 diminui o glucagon, mas com outros efeitos também metabólicos para além simplesmente da resistência à insulina. E essa medicação também, ela foi inclusive recentemente aprovada, isso também foi discutido no Congresso, que é a tirzepatide, que ele é um agonista dos receptores GIP e GLP-1, e que mostrou, num estudo aqui publicado em junho desse ano, no Lancet, apresentado no Congresso Americano de Diabetes, no ADA, mas que esses dados foram também discutidos por especialistas lá no Congresso em Porto Alegre, mostrando uma redução de peso significativo dos pacientes que fizeram uso de tirzepatide, dependente de 15 ou 10 miligramas semanal, eles tiveram uma redução de peso considerável, e pelo menos aqui até 72 semanas, né, de uma forma relativamente sustentável. Veja aqui embaixo a proporção de pacientes aqui que tiveram mais do que, olha, com tirzepatide 15 miligramas, mais de 30% dos pacientes tiveram, inclusive, mais de 20% de redução do seu peso basal. Então, também vejam que são
novas moléculas, né, novas, que nós não estamos discutindo apenas essas moléculas, né, vamos ver se quando vai chegar, estão sendo estudadas. Não, são realidade. Elas já estão, e em breve vão estar disponíveis aí, e mais uma vez, vão oferecer uma perspectiva diferente para nós lidarmos com esses pacientes que nós sabemos, né, da dificuldade que é com que o nosso paciente consiga perder peso, lidar com obesidade, com todos os outros fatores que o circundam, aqueles pacientes com dislipidemia importante, que precisa de uma meta mais estrita, né? Nós temos uma outra medicação também para nos auxiliar. E, não menos importante, aqui eu quero chamar a atenção, porque nós tivemos algumas mesas para falar, ainda dentro do contexto de prevenção, quer seja primária ou secundária, da vacinação. Bom, nós sabemos, por exemplo, que o vírus da influenza, isso está muito bem documentado, ele aumenta o risco por mecanismos diversos inflamatórios, liberação de citocinas, estimulação simpática, hiperestimulação do sistema imune. Ele pode tanto aumentar o risco de infarto agudo do miocárdio, quanto de insuficiência cardíaca, claro, naqueles pacientes, né, já suscetíveis, às vezes ali aquela fase, aqueles pacientes de insuficiência cardíaca na fase B, que já tem uma doença estrutural, mesmo que assintomáticos. Nós sabemos também que mesmo a COVID-19, que no último ano tem, claro, devido à vacinação em massa obtida, né, e hoje a gente tem variantes, né, uma variante que não é tão patogênica no sentido de causar aquelas complicações respiratórias e cardiovasculares como nós conhecíamos, mas mesmo essas variantes que não causam aquelas doenças graves que geram hospitalizações como nós vimos em 2020 e 2021, elas ainda são capazes de causar, de uma certa forma, complicações cardíacas, principalmente no longo prazo, e nós precisamos estar atentos a isso. Então, foi chamado muita atenção em vários cenários da importância de nós não esquecermos da vacinação como medida de prevenção para os nossos pacientes. E assim como a gente leva, né, a nossa criança, e espera que o pediatra ali indique e atualize o cartão de vacinação, nós também temos que agir meio que como esse pediatra do nosso paciente cardiopata e indicar a vacinação para ele, mostrando a importância e entendendo que essa vacinação, inclusive, reduz eventos cardiovasculares. Bom, é isso que eu tinha para trazer aqui de destaques mais importantes desse excelente congresso, e passo a palavra para a doutora Mariana. Olá, pessoal, boa noite a todos. Sinal inequívoco aqui do sucesso desse congresso é que ele continua forte, né? A gente tem mais de 250 pessoas conectadas a esse horário, ainda no pós-imediato aí do congresso. Então, mais uma vez, parabéns a todos os organizadores. É um prazer imenso participar desse projeto junto com vocês e poder contribuir. Bom, eu vou focar essa nossa revisão aqui do congresso, contemplando aqui os principais assuntos do ano, com foco principal em coronariopatia. Então, a coronariopatia, obviamente, é um dos principais assuntos, ainda é a nossa principal causa de mortalidade, principal causa de insuficiência cardíaca no Brasil, e todo o impacto que ela gera no Brasil e no mundo tem sido motivo de estudos contínuos em todo o seu espectro. Então, a gente vai ter uma agenda aqui hoje sobre coronariopatia, a gente vai falar de 5 grandes estudos que focaram em pontos específicos, em recortes específicos da doença arterial coronariana. Então, vamos começar falando sobre o estudo Revived. O estudo Revived ele foi publicado, apresentado no ano passado, teve um subestudo apresentado esse ano e foi tema de bastante discussão, e eu digo que ainda tem muito pano na manga para a gente discutir e entender melhor o que esse estudo vai significar para a nossa prática clínica. Então, só lembrando para vocês, o racional para o desenvolvimento do Revived foi baseado nos resultados de segmento de longo prazo do estudo STITCH, estudo que comparou a cirurgia cardíaca com tratamento medicamentoso otimizado em pacientes com miocardiopatia isquêmica, e que no segmento de 10 anos mostrou uma menor mortalidade, né, associada a menor mortalidade, a favor da cirurgia cardíaca nos pacientes com cardiomiopatia isquêmica. Do estudo STITCH também, uma das críticas principais a ele, e foi fortalecido ao longo aí dos últimos anos, o conceito da importância de se identificar
a viabilidade miocárdica nesses pacientes, para então ver quem se beneficiaria ou não de uma estratégia de revascularização. E o padrão ouro, que estava bem estabelecido para identificar essa viabilidade, era pela ressonância cardíaca. A dúvida que gerou para o Revive de ser realizado é se a intervenção percutânea como estratégia de revascularização, quando comparada ao tratamento medicamentoso otimizado, também estaria associada a melhores desfechos clínicos. Então, esse foi o Revived, ele foi um ensaio clínico randomizado aberto, multicêntrico, ele foi realizado na Inglaterra, o sponsor principal foi o King's College of London, ele foi realizado ao longo de 7 longos anos, né, mostrando já aí a dificuldade de aplicação desses resultados aí para encontrar esses pacientes. Foram 700 pacientes randomizados, e o que foi a semelhança do STITCH eram pacientes que tinham uma miocardiopatia isquêmica com fração de ejeção reduzida, abaixo de 35, DAC multiarterial, e como novidade em relação ao STITCH, esses pacientes precisavam ter viabilidade miocárdica demonstrada em pelo menos 4 segmentos. Os pacientes, então, eram randomizados para seguir em tratamento medicamentoso otimizado versus ICP. Aí uma diferença já que vai para a discussão no final é que tratamento medicamentoso otimizado na era do Revived foi muito diferente da era do STITCH, né? Muita coisa aí foi acrescentada ao longo desse tempo. E o objetivo primário do estudo era avaliar morte e hospitalização por insuficiência cardíaca por pelo menos 2 anos de segmento a partir do estudo. Como resultado, os pacientes eles eram pacientes habituais, uma idade média de 70 anos, 87% do sexo masculino, de fato eram pacientes com disfunção importante, fração de ejeção média foi de 27%. Foram excluídos pacientes agudos, com infarto menos de 4 semanas e C descompensada. E o que o Revive demonstrou para uma angústia atual, né, e como eu disse, ainda pano para manga para a gente discutir como isso vai se aplicar na prática clínica, é que não houve diferença no desfecho composto primário entre manter o paciente em tratamento medicamentoso e fazer a revascularização. A segunda pergunta que esse estudo trouxe, que talvez ainda seja mais intrigante, é que a terapia de revascularização percutânea não teve impacto na fração de ejeção. Na verdade, a fração de ejeção variou muito pouco em ambos os grupos ao longo do tempo de segmento, mas não houve nenhum incremento em termos de benefício a favor da estratégia de revascularização. E um outro ponto intrigante também que o Revived traz é que ele avaliou os pacientes, separou os pacientes de acordo com a presença de viabilidade em miocárdio disfuncionante e também avaliou a predição da percentual de cicatriz no músculo do coração, e eles não viram nenhum papel preditor do encontro da viabilidade pela ressonância, como a gente vinha se utilizando na prática clínica, em predizer benefício da estratégia de revascularização. Eles encontraram, sim, que a presença de um percentual aumentado de cicatriz, ele marcava um pior prognóstico em ambos os grupos. Então, isso aqui vai voltar para a nossa discussão no final. O segundo estudo que eu quero trazer para vocês já vem para um outro recorte da doença coronariana, que é na doença coronariana aguda, foi o estudo FIRE Trial. O racional para o seu desenvolvimento foi o conceito criado a partir da publicação do estudo Complete Trial, que foi de 2019, que mostrou que em pacientes com infarto com supra, a revascularização completa, não só da artéria copada, estava associada a melhores desfechos clínicos. A dúvida que o FIRE tentou responder era se indivíduos idosos, muito idosos, acima de 75 anos, esse benefício também poderia ser demonstrado, né, generalizando resultados do Complete para esse subgrupo. Então, eram pacientes acima de 75 anos, com qualquer tipo de infarto, que tinham indicação de estratégia invasiva e, além da artéria copada, era encontrado pelo menos um outro ponto passível de revascularização. Então, eles foram randomizados para uma revascularização completa ou uma revascularização somente da artéria copada. E, ao final do segmento, o que eles demonstraram é que a revascularização completa, mesmo nesse subgrupo de pacientes idosos mais frágeis, portanto, eles beneficiavam os pacientes em comparação a tratar somente a artéria copada. Isso avaliado pelo desfecho composto primário de morte, infarto, AVC ou revascularização guiada por isquemia. O terceiro estudo que eu queria trazer para vocês, ele segue aí nesse mesmo recorte do FIRE, que é o estudo Multi-Stars.
O racional também para ele ser desenvolvido foi baseado no COMPLETE, como eu já disse, que a revascularização completa melhora desfecho, mas no COMPLETE Trial, os pacientes eles poderiam fazer a revascularização dos outros vasos, tanto no procedimento, tanto na internação índice, quanto em até 45 dias após o primeiro tratamento. Então, o Multistars tentou responder essa pergunta, se era mais favorável fazer imediatamente essa revascularização das outras lesões não culpadas, ou se o procedimento estagiado entre 19 e 45 dias, ele traria o mesmo benefício. Então, o Multistar foi um ensaio clínico, mais uma vez, aberto, também ao longo de 6 anos, randomizou 418 pacientes, eram pacientes com infarto com supra e DAC multiarterial, significando que além da culpada existia mais uma artéria a ser tratada, e eles compararam, então, fazer a intervenção imediatamente ou fazer de maneira estagiada. O objetivo primário, mais uma vez, foi um desfecho composto, morte, infarto, AVC e revascularização guiada por isquemia. E, como resultado, uma população com idade média de 65 anos, 83% dos pacientes tinham apenas um vaso a mais a ser tratado, e foram excluídos pacientes em choque cardiogênico, ok? Bom, ao final desse estudo, ficou demonstrado que os pacientes que fizeram a revascularização dos vasos não culpados de maneira imediata, eles tiveram um benefício nesse desfecho composto em relação ao grupo que fez isso de maneira estagiada, né? Pós-alta em 19 a 45 dias. Então, reforçando aí o COMPLETE Trial, benefício para a revascularização completa na síndrome coronariana aguda com supra de ST, o FIRE estendeu esse benefício para pacientes idosos acima de 75 anos, e o Multistars traz o conceito de quanto antes melhor, e o benefício foi derivado principalmente para a redução de infartos e necessidade de revascularização guiada por isquemia. Agora, um complemento em relação a esses estudos em coronariopatia aguda é a introdução muito forte agora, isso discutido em todos os âmbitos do Congresso, dos métodos auxiliares de imagem, a angiografia no tratamento, principalmente da doença arterial coronariana complexa, que hoje são a maioria dos pacientes, né? Então, a maioria dos pacientes hoje são submetidos à intervenção percutânea, ou têm uma doença mais complexa, ou estão durante um evento de síndrome coronariana aguda. Então, estudos anteriores a essa meta-análise aqui que eu vou mostrar a vocês, já mostravam um benefício do método de imagem, mas eram estudos muito pequenos, que não tinham poder suficiente para mostrar desfechos clínicos. Então, esse ano, no ESC 2023, isso foi rediscutido bastante no Congresso, o Dr. Greg Stone apresentou essa meta-análise, em que ele compilou 18 estudos que compararam o ZIC e ou OCT em relação à angiografia isolada, avaliando, então, os desfechos clínicos. E o que ele demonstrou de maneira inequívoca nessa meta-análise é que, ao associar métodos de imagem, aqui a gente fala de OCT ou ultrassom intracoronário, IO, né, isso também a gente pode discutir ao final, em relação ao método, em relação ao outro, mas houve um benefício inequívoco, aqui uma redução de mais de 40% em mortalidade cardíaca, a favor do uso da imagem versus angiografia isolada, e aqui também uma redução de mais de 50% no evento trombose de stent, um evento raro, mas muito temido ainda hoje por nós clínicos intervencionistas, a favor também do uso da imagem em comparação à angiografia isolada. Terminando, então, esse recorte da coronariopatia, eu queria falar para vocês um pouco sobre o ICLS Shock Trial, que é um estudo que avaliou o suporte mecânico circulatório com uso de ECMO em pacientes com infarto complicado com choque. Esse estudo ele foi desenvolvido para ser um estudo de maior poder para detectar impacto em desfecho clínico. Existiam estudos menores que eram negativos em demonstrar desfechos menores, e por isso esse estudo foi realizado. Então, foi um ensaio clínico randomizado aberto, multicêntrico, fundamentalmente na Alemanha, que foi realizado no período da pandemia, e aí já vem os aplausos para, né, os realizadores desse estudo, porque foi um desafio muito grande concluir estudos como esse na pandemia. Foram 420 pacientes, todos tinham tido um evento coronariano agudo complicado com choque, com critérios objetivos de choque, e que tinham indicação de fazer uma estratégia de revascularização. Esses pacientes foram randomizados, então, para implante do ECMO precocemente, já no momento da revascularização, versus a estratégia habitual padrão de apenas revascularizar esses pacientes. Como resultado, esses pacientes tinham idade média de 62 anos,
desculpe, aqui está equivocado, 69% feminino, era uma minoria de sexo feminino, 67% dos pacientes eles tinham infarto com supra, a revascularização planejada foi bem sucedida em 96% dos casos, e 77% desses pacientes tinham tido uma parada cardíaca antes da randomização. Foram excluídos apenas pacientes com RCP prolongada e de indivíduos extremamente idosos acima de 75 anos. E, mais uma vez, como outros estudos tinham falhado em demonstrar, não houve benefício do implante rotineiro no choque cardiogênico complicando o infarto em relação ao tratamento habitual. E ainda houve um aumento na incidência de complicações, aumento na incidência de sangramento grave de quase 3 vezes e aumento na incidência de complicações vasculares isquêmicas periféricas requerindo intervenção. Para finalizar, então, aqui a minha discussão e me colocar à disposição para a discussão final, eu queria convidá-los, né, a visitar o guideline novo da ESC, que foi publicado agora em 2023, sobre síndrome coronariana aguda. Pela primeira vez, uma sociedade junta o espectro completo da síndrome coronariana aguda em um único documento, né? Então, ele trata desde a angina estável até o infarto com supra, né? Isso é uma vantagem muito grande para a gente desenvolver protocolos institucionais e para gerenciar protocolos, na medida que ele enxuga muito os processos que são semelhantes e diferencia lá na ponta no que tem que ser diferenciado. Então, alguns assuntos foram revisitados, tem informações novas, mudanças de grau de recomendação, como, por exemplo, essa aqui que eu acabei de citar. Então, passa a ser classe 1, a revascularização completa no infarto com supra, né? E aqui mantendo ainda no procedimento índice até 45 dias, passa a ser 2A na síndrome coronariana sem supra, a revascularização completa. Para passar a bola para o bacelar, eu vou trazer um tema aqui que está bem fora da casinha, não é habitualmente comentado, mas foi alvo de discussão em pelo menos 2 sessões bem requisitadas do Congresso, que é o conceito de fragilidade. Então, a fragilidade, ela precisa ser cada vez mais reconhecida pelo cardiologista para auxiliar na tomada de decisão, por exemplo, das intervenções estruturais. Então, tem ganhado um grande papel dentro dos heart teams, né, que vão avaliar qual o procedimento a ser proposto, discutindo entre tratamento clínico, tratamento intervencionista percutâneo e tratamento cirúrgico. Então, a fragilidade hoje é reconhecida como um importante marcador prognóstico que deve ser valorizado na tomada de decisão. Agora eu convido o Bacelar, que vai nos falar sobre, enfim, deixar ele se apresentar e falar aí os temas que ele vai discorrer. Estou à disposição aqui para a discussão final. Muito obrigada. Mari, boa noite, Humberto, boa noite a todos. Agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar o Paulo pela presidência aí da SECOM, por organizar de maneira brilhante esse congresso, o Weimar também, nesse trabalho aí incansável, né, ao longo de muitos anos, sempre focado aí em melhorar essa qualidade científica aí da sociedade brasileira como um todo. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E os temas, é até difícil diante, né, de tanta novidade, de tanta coisa relevante, de tantas sessões concorridas. Esse ano, confesso que tive até um pouco mais de dificuldade em escolher e selecionar aqueles temas que tenham uma aplicabilidade direta na nossa prática clínica diária, né? Mas acabei optando aqui, teve muita sessão aí de cardiopatia estrutural, e nessa linha, né, e trazendo aí nesse caminho que a Mari comentou, que é da fragilidade, é muito importante a gente desenvolver novas tecnologias, novas estratégias de tratamento para tratar, em especial, esses pacientes mais idosos e portadores de síndrome da fragilidade, né? Então, nesse sentido, surgiu aí como conhecimento de vocês, né, o tratamento por catéter da insuficiência mitral através da utilização do MitraClip, e a gente teve aí uma série de estudos, né, mas sem sombra de dúvida, aquele estudo que foi o divisor de águas, né, na adoção e na implementação dessa estratégia nas diretrizes foi o estudo COAPT, né, liderado aí pelo grupo do professor Greg Stone, e que foi apresentado aí os resultados iniciais aí no TCT no ano de 2018. E que aqui eu trago para vocês o resultado final aí do acompanhamento
de 5 anos, né, que foi publicado aí no ano de 2023 e que teve um grande destaque, o maior de todos os ensaios clínicos randomizados, avaliando essa estratégia, mais de 600 pacientes. E aqui é muito importante a gente definir a população que foi incluída nesse estudo, né? Pacientes portadores de insuficiência mitral funcional, ou seja, insuficiência mitral secundária. A gente exclui aqui aqueles pacientes com insuficiência mitral primária, como, por exemplo, um prolapso de válvula mitral, uma doença reumática, que a gente está falando aqui, aqueles pacientes portadores de uma miocardiopatia dilatada, de etiologia isquêmica e não isquêmica, com fração de ejeção aí entre 20% e 50%, né, que já estavam em tratamento medicamentoso otimizado, mas que aí eram pacientes muito sintomáticos e que foram randomizados a intervenção pelo MitraClip versus o tratamento clínico otimizado. E ao término aí de 5 anos, né, os resultados assim foram muito favoráveis. Na realidade, assim, eles manteve aquele resultado que a gente viu aí ao término de 24 meses, 36 meses, e agora é muito importante manter para a gente saber que são resultados sustentáveis aí ao longo de 5 anos, com redução próxima de 50% na hospitalização, né, por insuficiência cardíaca aí ao longo dos 5 anos, assim como, né, me chamou muito a atenção uma redução da mortalidade por todas as causas aí próximo de 30%, né? Então, realmente, para onde a gente tem disponível essa tecnologia, a gente sabe que a gente ainda tem uma limitação da disponibilidade, mas quando o paciente bem selecionado, né, a gente costuma falar daqueles os critérios do COACT, né, ou seja, pacientes com o diâmetro do ventrículo esquerdo não pode estar muito dilatado, geralmente menor do que 70 milímetros, não pode ter uma hipertensão pulmonar muito importante, ou seja, uma pressão sistólica de artéria pulmonar menor do que 70 milímetros de mercúrio, uma fração de ejeção entre 20% e 50% e uma viabilidade anatômica avaliada pelo ecocardiograma e que estão em tratamento clínico otimizado, mas ainda sintomáticos e com internações recorrentes por insuficiência cardíaca. Hoje a gente pode considerar a indicação do tratamento por catéter na insuficiência mitral, e na última diretriz americana já teve um upgrade aí de recomendação, ganhando uma recomendação 2A, né? Então, isso realmente teve muita repercussão e acredito que possa ter um impacto na nossa prática clínica. E ainda nessa linha de tratamento por catéter, que sim, o primeiro estudo, né, foi o estudo landmark aí, daquela válvula que a gente costumava chamar, né, a válvula esquecida, né, que é exatamente a válvula tricúspide. Mas a gente sabe, né, que é grande a prevalência de insuficiência tricúspide, né, principalmente insuficiência tricúspide funcional, onde a gente tem pouca opção de tratamento clínico, tratamento cirúrgico também. Os resultados, né, são muito diferentes de outras valvopatias, por exemplo, e esse é o primeiro dispositivo. É um dispositivo também, né, onde a gente tem uma aproximação das bordas aí dos folhetos da válvula tricúspide, que a gente chama do TriClip, e no ACC desse ano foi apresentado o estudo TriLuminate, né? Então, um estudo aqui menor, cerca de 350 pacientes portadores de insuficiência tricúspide sintomática, comparou o TriClip versus o tratamento clínico otimizado, né? E a gente houve uma superioridade nos pacientes submetidos ao tratamento por catéter da insuficiência tricúspide, mas isso principalmente às custas de uma melhora na qualidade de vida, avaliado aí pelo o questionário de cardiomiopatia de Kansas, né? Uma melhora na caminhada nos testes de 6 minutos, mas não houve uma diferença entre mortalidade ou rehospitalização ao término de 12 meses, né? Claro que a gente precisa, essa é apenas a primeira publicação do acompanhamento de 1 ano, a gente carece ainda de dados aí de um acompanhamento de mais longo prazo. E mudando um pouco aí o foco, né, saindo da cardiopatia estrutural, vindo agora para o campo da insuficiência cardíaca também, que a gente tem visto aí uma série de avanços aí, em especial nos últimos tempos, né, em relação ao tratamento medicamentoso da insuficiência mitral. Uma coisa muito interessante, né, isso que foi
debatido aí em várias sessões, inclusive numa aula magnífica aí do professor John McMurray, e que para a gente lembrar que hoje nós temos uma nova definição universal da insuficiência cardíaca baseada nos fenótipos da insuficiência cardíaca. Então, hoje nós temos 4 tipos de insuficiência cardíaca, não apenas aquela insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né, aqueles grupos de pacientes com uma fração de ejeção menor do que 40%, e aqueles pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, aqueles pacientes com a fração de ejeção maior igual a 50%. Mas a gente tem também aqueles grupos com a insuficiência cardíaca que a gente chama com fração de ejeção levemente reduzida, aí entre 40% e 50%, e nós temos também aqueles pacientes que inicialmente apresentavam isso com uma insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção reduzida, ou seja, menor do que 40%, e após a instituição do tratamento medicamentoso, esses pacientes, né, apresentaram uma melhora significativa da fração de ejeção, né, com aumento acima de 10 pontos, né, e uma segunda medida da fração de ejeção acima de 40%. Né? Então, esse também é uma população e que a mensagem importante que a gente não pode descuidar nesses pacientes, que a gente não pode suspender a medicação, a gente tem que continuar com as medicações modificadoras da evolução da doença, né? Que é aí onde a gente entra hoje nos 4 pilares do tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, e teve até uma sessão, acho que com um título muito provocativo, eu diria, no Congresso, que foram, né, o Quarteto Fantástico. Né? Então, acho que a gente pode trazer aí essa frase hoje para descrever esse Quarteto Fantástico, né, que são a inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona, seja através do IECO-BRA. Claro que hoje a gente dá preferência para a utilização, né, dos inibidores da nepresilina, do sacubitril/valsartana, tá? Nós temos hoje os beta-bloqueadores, os antagonistas mineralocorticoides, né? E mais recentemente os inibidores aí da SGLT2, sem sombra de dúvida, né? A gente teve muito destaque, não apenas na literatura médica, como no Congresso. Mas, no entanto, pessoal, aqui fica meu convite a vocês, a gente tem que sair dessa inércia terapêutica, porque a despeito de todo o conhecimento científico e evidência científica, a vida real é que a gente ainda acaba não prescrevendo essas medicações para os nossos pacientes, mesmo sabendo e conhecendo a segurança e a eficácia dessas medicações. Aqui eu trouxe apenas um registro americano, mas que isso, próprio no registro Brief aqui no Brasil, a gente também tem essa triste realidade de uma baixa taxa de prescrição e utilização desses medicamentos para os nossos pacientes, o que, em parte, continua aí contribuindo para justificar a elevada mortalidade desses pacientes. Então, aqui uma mensagem muito clara, a gente tem que, de maneira rápida, idealmente, a gente deve introduzir e otimizar essas 4 pilares do tratamento nas primeiras 4 semanas, né? Então, essa é a abordagem atual aí desses pacientes, né? E apenas para, né, aprofundar um pouco mais em relação dos inibidores, essa classe fantástica de medicação, que tem um efeito não apenas, né, na cardiologia, na insuficiência cardíaca, mas também na endocrinologia, nos pacientes, né, portadores de diabetes, e também na nefrologia. Então, vejam que é uma classe de medicação que tem um impacto aí prognóstico em diversas especialidades aí dentro da medicina. E na área de insuficiência cardíaca, nós tivemos 4 estudos principais, né? 2 pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, que foram DAPA Heart Failure, publicado em 2019, com a dapaglifosina. Depois, no ano seguinte, nós tivemos Empedro Reduced, com a empaglifosina, e mais recentemente, 2 trials com insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida e fração de ejeção preservada, que foram o Emperor Preserved e o Delivery apresentado no último ano, né? E só para mostrar para vocês, de maneira que resumida, a magnitude do benefício dessa classe de medicação no tratamento da insuficiência cardíaca, quando a gente olha, né, os dados, né, falando aqui especificamente de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, e isso é fundamental porque é a primeira classe de medicação que realmente conseguiu reduzir o desfecho nesses pacientes. Vejam que uma redução de morte e hospitalização por insuficiência cardíaca da ordem de 20%, né? Uma redução aí de mortalidade de cerca de 12%. Né? E quando a gente fala
de redução de internação por insuficiência cardíaca, aí cerca de 25% de redução. Então, a gente não tem dúvida nenhuma, e na recém-publicada Diretriz Europeia de Insuficiência Cardíaca, ela entrou como classe 1, nível de evidência A, tanto para a utilização naqueles pacientes portadores com insuficiência cardíaca e fração de ejeção levemente reduzida, assim como insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né? E aqui, todos os 5 principais trials mostrando que hoje os inibidores da SGLT2 são a única classe de medicação que teve um impacto no desfecho clínico em todo o espectro de fenótipo da insuficiência cardíaca, em todos os pacientes portadores, independentemente, a mensagem clínica que nós devemos utilizar os inibidores da SGLT2 independentemente da fração de ejeção em todos os pacientes portadores de insuficiência cardíaca, né? E ainda, nesses pacientes, agora no último Congresso Europeu, eu gostaria de trazer um destaque aqui muito grande, para quê? Que a gente sabe que tem um fenótipo de pacientes portadores de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que são pacientes obesos, né? Que têm um IMC acima de 30 quilogramas por metro quadrado, né? Mesmo pacientes na ausência de diabetes, um estudo que chamou muita atenção foi o estudo STEP-HFpEF, que incluiu cerca de 530 pacientes e randomizados para semaglutida, na dose de 2,4 miligramas uma vez por semana. Lembrar que essa dose ainda não é disponível aqui no país, comparado ao placebo, né? Então, mas foi um estudo que demonstrou que nos pacientes que tratados com a semaglutida, 2,4 miligramas uma vez por semana, houve uma melhora muito importante na qualidade de vida, que também é avaliado no questionário da cardiomiopatia de Kansas, né? Mostrando aqui, vocês podem ver, uma melhora aí muito significativa na qualidade de vida, uma melhora no teste da caminhada de 6 minutos, tá? E alguns, claro, né, que já era esperado, mas é importante a gente mostrar também, mesmo a eficácia da semaglutida na perda de peso, né? Vejam aí que uma redução nessa população específica, uma população mais doente, com insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, mas uma perda ponderal aí da ordem de 13,3%, né? Algo muito parecido com o que o Humberto mostrou anteriormente com a outra classe de medicação, aí, a tirzepatida, né? Então, dados realmente bem interessantes, né? E alguns insights mecanísticos, né? Com desfechos exploratórios também, uma redução estatisticamente significativa nos níveis séricos de NT, ProBNP, e aqui apenas, né, para levantar uma hipótese, né, porque foi um estudo pequeno e isso não foi o desfecho primário do estudo, mas dados interessantes também, o quê? Sugerindo uma redução da internação por insuficiência cardíaca, né? Você vê aí os números, né? Enquanto no placebo nós foram observados 12 eventos de hospitalização por insuficiência cardíaca, no grupo da semaglutida apenas uma internação, né? E rapidamente, para encerrar aqui minha parte, 2 estudos muito rápidos de anticoagulação. O primeiro deles, né, que a gente não sabia, essa foi a primeira evidência, como é que a gente deve manejar pacientes com aquela fibrilação atrial subclínica, né, ou que apresentam episódios atriais de alta frequência que são avaliados pelo marca-passo, por um CDI ou um sincronizador. Devemos anticoagular esses pacientes ou não? Então, essa realmente era uma dor, né, uma dúvida do nosso dia a dia aqui, do consultório, do hospital. Então, nós tivemos um estudo no AFNet, e foi um estudo muito bem conduzido, né, grande, cerca de 2.500 pacientes, e foi um estudo interrompido precocemente, porque mesmo incluindo pacientes com CHA-DIS-VASC elevado, um CHA-DIS-VASC médio de 4, e episódios aí médio de duração de próximo de 3 horas, né? A gente acreditava que mesmo acima de 6 minutos a gente já podia ter um aumento no risco de AVC. Os pacientes eles foram randomizados para receber anticoagulação com endoxabana ou placebo, e para surpresa nossa, não houve nenhuma diferença na redução do desfecho primário composto de morte, infarto ou AVC. Por outro lado, pagou um preço muito alto no aumento de sangramento, né, da ordem aí de 30%. Né? Então, ou seja, hoje a mensagem muito clara para trazer um pouco de conforto para a gente naquelas FA subclínicas, a gente hoje, na melhor prática, na minha opinião, a gente não está autorizado ainda a anticoagular esses pacientes. A gente deve ter dado em breve aí com artísia,
que é um estudo aí um pouco maior. E, por fim, um estudo que chamou muita atenção foi o estudo Frail-AF, né, que incluiu aí apenas pacientes idosos acima de 75 anos, portador com critérios definidos aí de síndrome da fragilidade, né, com fibrilação atrial não valvar, que viam em uso de antagonista da vitamina K e que foram randomizados para, no braço controle, manter os antagonistas da vitamina K ou fazer o switch para um anticoagulante oral de ação direta, né? E aqui é importante ressaltar que, dentre esses anticoagulantes orais de ação direta, 50% eles foram feitos a troca para a rivaroxabana, cerca de 18% para a pixabana, em taxas menores da bigatrana e edoxabana, né? Mas também, para nossa surpresa, o desfecho primário foi sangramento maior clinicamente relevante e houve um aumento na incidência das complicações hemorrágicas naqueles pacientes que receberam, que fizeram a troca para um anticoagulante oral de ação direta e não houve nenhuma diferença aí em relação à redução de eventos isquêmicos, né? Questionando um pouco aí as últimas recomendações aí da diretriz europeia, né? Mas acho que é um estudo provocativo, né? Que traz mais dúvidas, mas eu fiquei feliz em compartilhar aqui com vocês e acho que vamos para a parte principal, que é a discussão, né? Juntamente com o Dr. Paulo e o Dr. Weimar também. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, excelentes apresentações. Eu agradeço muito o Humberto, a Mariana e o Bacelar para colocar toda essa informação disponível para nós aqui. Nós vamos manter um padrão de discussão bem aberto. O Dr. Weimar está com alguns problemas de conexão, mas eu queria, de saída, já chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo, que não deixem de mandar suas perguntas pelo Q&A aqui. Weimar, se me permite, eu vou começar com as perguntas da plateia aqui, e tentar sumarizar elas, mas que são duas linhas. Primeiro, eu acredito que o Humberto deva responder, que pergunta basicamente os análogos da GLP-1. Sérgio Costa pergunta: foi demonstrada a redução de infarto, com o uso dessa droga? Em que situação? Qual trial, meta-análise? GLP-1 diminui infarto, Humberto? Esse é o que, como eu citei, né, deram um spoiler, isso às vezes a indústria faz, obviamente, já para movimentar o seu mercado ali, quando a droga já está, inclusive, na verdade, aprovada, né, e sendo utilizada com outras indicações, e foi o que a fabricante da semaglutida anunciou agora em agosto que o seu grande estudo chamado SELECT, voltado para avaliar desfechos cardiovasculares duros, estou falando de morte cardiovascular, infarto e AVC, ele foi positivo, né? Eles não podem ainda dar detalhes, mas eles soltaram essa nota de imprensa de que, olha, a semaglutida reduziu o desfecho cardiovascular, né? Em que pese aquela discussão, mas reduziu porque perdeu peso, reduziu porque a molécula faz isso mesmo, tem sempre quem ainda argumente a favor disso, embora a gente tenha várias evidências aí de questões muito farmacológicas também envolvidas aí no metabolismo, mas essa é a sinalização de que nós não temos ainda evidência palpável, nós precisamos agora esperar novembro, no próximo Congresso americano, quando esses resultados serão apresentados na íntegra. Tem razão, mas agora, ao mesmo tempo, tenho que concordar contigo que é impressionante como essas novas classes de drogas, né, chegaram com o pé direito e sistematicamente têm demonstrado os efeitos positivos mais do que a gente já visualizou em outras, né, gerações de drogas. Então, bastante impressionante até agora. Mariana, agora eu vou seguindo a ordem, vou fazer uma pergunta para ti que não está aqui, que é o seguinte: o Brasil é uma das populações do mundo que mais envelhece, né? Hoje, há 2 anos atrás, eu olhei no nosso banco de dados brasileiro e a expectativa média pelo IBGE de sobrevida de uma pessoa com 80 anos no Brasil era os impressionantes 8 anos. Ou seja, um senhor de 80 anos, que muitas vezes ou frequentemente é considerado uma pessoa idosa, que talvez não vale a pena fazer mais procedimentos, soltar terapias específicas, tem em média uma sobrevida de 8 anos. Eu digo isso porque o FIRE foi um estudo que chamou a atenção disso,
né? Porque pegou uma população mais idosa, que a gente é bem demonstrado também na literatura que os idosos são subtratados, é um dos grupos hoje cada vez mais prevalentes, já que a gente tem envelhecido. Eu espero que todos nós que estamos aqui assistindo cheguemos lá, acabam sendo subtratados. E o FIRE trouxe um pouco de luz nessa questão em relação ao manejo dos idosos. Tu podia comentar um pouquinho mais e sobre talvez a inércia, como já que foi citada antes, mas a inércia de tratar idosos e subgrupos. O que a gente tem que fazer sobre isso? Perfeito, Caramori. Esse é um conceito que a gente já conhece há muito tempo, mas a gente ainda vê muitas barreiras e inércia no tratamento desses pacientes. Sem dúvida, o subgrupo de idosos são os que têm o maior risco absoluto de recorrência de eventos e de complicações, tanto em curto prazo quanto pós-alta hospitalar, e, portanto, são os que mais se beneficiam, que têm uma maior redução desse risco absoluto quando a gente faz a intervenção precoce. Né? A completude do tratamento, ou a vascularização completa, é um conceito que, no choque, no infarto com supra, a gente saiu de um classe 3, né, de tratar completo, para agora um classe 1. Então, isso é uma mudança bem pesada de paradigma, e, obviamente, isso demora um tempo até chegar na ponta, né, ficar realmente capilarizado, sustentado pelas fontes pagadoras, acomodado no sistema de saúde de diferentes realidades. Então, a gente sabe que vai levar um tempo aí até esse discurso ele ser realmente uma rotina, mas se tem um subgrupo de pacientes que, de fato, parece se beneficiar não só da revascularização completa, como de todas as estratégias, né, que a gente pode fazer para reduzir esse risco imediato e médio e longo prazo, são os idosos. Então, eu acho que a gente precisa ficar atento a isso. O que você falou é mais do que verdade. No FIRE Trial, eles não tiveram grandes dificuldades para incluir essa população, né, uma média de idade de 80 anos, uma taxa de complicações baixas, comparáveis a outros grupos não selecionados, e com benefício que segue na mesma linha do grupo total, quando a gente inclui toda a população de pacientes com coronariopatia aguda. Muito bem. Agora, Bacelar, tua vez, uma pergunta relativamente rápida, mas de resposta muito difícil, eu acho. Tem diversas questões relacionadas às drogas que tu apresentaste, os benefícios em cada grupo. E mais uma delas que passa por isso é custos. Como é que a gente vai lidar com todas essas drogas maravilhosas que todos têm que usar todas? Como é que a gente faz para enfrentar isso na realidade de cada indivíduo aqui no nosso meio? Claro, pergunta muito importante de fato, Paulo. Assim, trazendo um pouco para a nossa realidade, em especial no âmbito aí do Sistema Único de Saúde, tá? Sem conflito de interesse nenhum, mas acho que isso é uma informação relevante para a prática. No ano passado, foram incorporadas, né, algumas medicações aí para o tratamento da insuficiência cardíaca, né? Então, hoje, encontram-se disponíveis, por exemplo, como um dos representantes dos BRAS, a losartana, ela é disponível. No braço da classe dos beta-bloqueadores, o succinato de metoprolol, também ele está hoje disponível aí na farmácia popular do Brasil. Nós temos a espironolactona de 25 miligramas, né? E mesmo o representante do inibidor da SGLT2, a dapaglifosina, aí no modelo de coparticipação, mas com desconto realmente significativo aí de próximo de 70%, eu acho que com isso a gente consegue superar muitas barreiras em relação ao custo, né? Que mesmo hoje no SUS, o custo ele não deve ser mais a única barreira, né? Porque a gente consegue tratar com um beta-bloqueador de primeira linha, um bloqueador do receptor de angiotensina, ou mesmo um IECA de primeira linha. A gente sabe que aí é um pouco mais difícil, mas a gente tem vias hoje, o sacubitril valsartana, ela incluiu naqueles medicamentos de alto custo, então a gente também tem maneiras aí, claro que aí tem que preencher um pouco mais de papelada, mas para pacientes aí também mais graves, eles também têm acesso a essa medicação e com um desconto aí significativo, né? Então, eu acho que a mensagem principal aqui é que a gente não deve, né, se limitar, porque hoje nós temos opções disponíveis, né? E, claro, né, saindo dessas outras opções, realmente o custo, e isso eu penso muito na questão da polifarmácia, né? Isso vale para tudo, não só para a insuficiência cardíaca, como aí para o tratamento do infarto agudo do miocárdio, né? Como
outras doenças, tudo que a gente invoca polifarmácia, a gente acaba, infelizmente, pesando muito aí no bolso de cada paciente. Muito bem. Doutor Weimar, a bola é sua. Tá ótimo. Bom, obrigado. Eu estava mandando mensagem aqui para o Caramori dizendo que agonia. Devem ter colegas conectados aqui de Goiânia, Humberto daqui. Nós estamos vivendo uma tragédia com queda de energia e eu estou na quarta queda de energia aqui, reconectando. Mas eu não quero iniciar esse segundo bloco de perguntas sem antes agradecer ao Paulo Caramori pelo convite para estar aqui hoje nessa atividade tão rica, mas principalmente agradecer em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de todos os cardiologistas, me incluo, que estiveram em Porto Alegre, por todo o zelo com que ele cuidou do Congresso, junto com o presidente, Jorge Ilha, mas também e principalmente da programação científica, que foi, por inúmeras vezes, elogiada com todo o mérito. Então, Paulo, muito obrigado por tudo isso. E aí eu vou propor para vocês três uma rodada rápida de respostas. Inclusive, temos uma pergunta de um amigo, que é o Diego Quemelo, do Sul. Então, vou começar com o Humberto, tá? Só um comentário antes, Humberto, e é uma dúvida. Nós temos um estudo líder que demonstrou redução de desfecho com a liraglutida, correto? Não era infarto, era um desfecho composto, mas com a liraglutida já existe evidência de redução de desfecho. Com a SEMA, não. Estou correto em relação a essa informação? É isso mesmo? Só para confirmar essa dúvida minha. Isso, com a liraglutida em pacientes diabéticos, né? Tá. A liraglutida já havia demonstrado. O que o SELECT só, por isso que eles estão fazendo um pouco mais de barulho, vamos dizer assim, né? Porque pela primeira vez porque foi uma droga criada como antidiabético, um tratamento de pacientes diabéticos. E a maioria das evidências massivas dessa classe é em pacientes diabéticos. O SELECT não nos seus critérios de inclusão não era obrigatório serem diabéticos. Tá. Bastava ter alguns critérios da obesidade e alto risco cardiovascular. Perfeito. Eu trouxe esse comentário porque passa justamente pela pergunta do Diego Quemelo, que é se nós já sabemos qual é a dose da semaglutida que tem esse poder de redução de desfechos cardiovasculares. Ele até coloca em questionamento e logo em seguida afirma que parece que não, mas eu não sei se tem alguma informação a respeito disso. Obrigado pela pergunta. Olha, eu imagino que tenha sim, porque normalmente, né, esses protocolos eles são registrados lá no site do clinicaltrials.gov. Eu não, aqui de cabeça, eu não tenho essa informação, mas todo ensaio clínico randomizado, quando ele vai começar a incluir os pacientes, ele precisa de um registro, ele é um registro público, ele fica lá nesse site do governo americano, e lá tem o desenho do estudo, inclusive as doses que são utilizadas. Mas, obviamente, a gente vai saber mais detalhes com a apresentação dos seus resultados e publicação, possivelmente concomitante, agora em novembro. Você me permite, Humberto Weimar, Pois não. a dose, né, claro, a dose-alvo no SELECT foi a dose de 2,4 miligramas uma vez por semana, né? Claro que tem todo aquele protocolo de titulação de dose, né, que a gente tem que seguir, né, 0,25 miligramas por semana, 0,5 miligramas por semana e assim sucessivamente até chegar aí na dose de 2,4 miligramas uma vez por semana, né? Claro que o percentual de pacientes que conseguiu, que a gente sabe que muita gente na prática clínica, ela não, né, seja por algum efeito colateral do trato gastrointestinal, a gente não consegue chegar até a dose máxima da medicação, mas pelo menos o protocolo, essa era a dose-alvo, né? O percentual de pacientes que chegaram a 2,4, aí isso a gente vai saber no American Heart. Perfeito. Humberto, 30 segundos para responder essas duas perguntas. Assim, em relação à inclisiran, mecanismo de ação você explicou, passa por PCSK9, mas é um pouco diferente do que a gente já tem de fármacos que atuam nesse mecanismo.
e você disse que nós não temos ainda estudos de redução de desfechos com o inclisiran. Como é que você enxerga a chegada desse fármaco que tem estudos de eficácia e de segurança, mas não tem estudo de desfechos, com um mecanismo de ação, em alguns aspectos, semelhante a outros fármacos? Em que cenário você utilizaria essa medicação? Né, não que a gente sempre tem que ter o cenário de desfecho, a gente tem outras medicações que fizeram vamos dizer, esse caminho, né? Como, por exemplo, até o próprio ezetimibe. O ezetimibe, os estudos que, inclusive, balizaram sua aprovação e chegada ao mercado eram estudos também todos de desfechos substitutos, e aí só depois que nós tivemos o Improve It, mostrando redução de desfecho com ezetimibe associado à estatina, naqueles pacientes que não atingiam a meta. Assim, por questões, né, até do que está regulamentado em bula e aprovado pela Anvisa, né, ele coloca justamente que, se eu estou pensando só do ponto de vista do LDL, eu tenho, obviamente, a premissa, isso está muito bem provado, né, na literatura, de que o LDL, quanto mais baixo, melhor, eu vou buscar reduzir o desfecho adicional, desculpa, o risco adicional dos meus pacientes, naqueles pacientes, sobretudo aqueles pacientes, né, que ou já estão em uso de estatina, ezetimibe, mantém um LDL muito acima da meta para ele, ou naqueles pacientes que não conseguem fazer uso dessas medicações por intolerância à estatina, né, um dos estudos, inclusive, do grupo dos estudos Orion mostrava exatamente isso, em pacientes intolerantes ou com contraindicações a estatinas. Um outro cenário também que é mais raro na nossa prática clínica são a hipercolesterolemia familiar, em que a gente vê, às vezes, LDL de 300, né? A gente sabe que esses pacientes, só com a combinação de ezetimibe, estatina e os inibidores da PCSK9 ajudam bastante a reduzir, mas é sempre difícil trazer esse paciente para uma meta mais estrita. Perfeito. Mariana, assim, você trouxe uma série de apresentações e eu fiquei feliz demais todas as vezes que eu vejo que o tratamento medicamentoso otimizado, ele tem um potencial enorme de proteção dos nossos pacientes quando comparado a outras técnicas de intervenção. Obviamente, não estou dizendo que a gente deve optar somente por um caminho ou por outro, mas o que eu queria ouvir de você, porque durante a sua apresentação você disse que houve uma mudança grande em relação a esse tratamento medicamentoso otimizado em relação à síndrome coronária. Então eu queria te ouvir assim, que mudanças foram essas, né? Que avanços foram esses em relação ao tratamento medicamentoso otimizado, pensando no cenário da doença coronária crônica, principalmente. Quando eu fiz aquele comentário, assim, o intrigante achado, né, do descompasso do Revived para o Stitch. Então, o Stitch, ele comparava uma estratégia de revascularização, né, com cirurgia versus tratamento medicamentoso, e ele começa a aparecer aí, a partir do 5º ano, um sinal de benefício, enquanto que o estudo Revived, que a revascularização foi através do tratamento percutâneo, ela não consegue demonstrar nenhuma tendência, nem nos desfechos substitutos que se esperaria um benefício, apesar da população ter sido mais selecionada. E aí, uma das análises críticas que se faz a isso é o tratamento especificamente da IC. Então, na época do Stitch, na época do recrutamento, a única indicação classe 1 para mudança de prognóstico eram os IECAs e BRAs, né? O resto, enfim, a gente não tinha as outras drogas. E hoje a gente tem todo esse quarteto fantástico que o Bacelar apresentou aqui, todos eles em cada um dos seus estudos, mostrando, de fato, uma melhora significativa do desfecho desses pacientes. Em relação à doença coronária, quando a gente compara tratamento medicamentoso, cirurgia e tratamento percutâneo, eu acho que hoje fica muito claro que o tratamento medicamentoso, ele vai tratar sistemicamente esse doente, né? Então, hoje a gente tem diversas intervenções, talvez a mais potente delas e que tenha mudado realmente a evolução da história natural da doença é o tratamento hipolipemiante, com tudo isso que foi aqui apresentado, né? E o tratamento percutâneo, ele é o mais focal possível, então, de fato, ele deve ser direcionado para o tratamento da doença isquêmica sintomática, ou daqueles pacientes realmente com muito alto risco, e o tratamento revascularização cirúrgica ainda é um tratamento um pouco mais completo, porque ele faz uma cobertura, uma extensão maior de perfusão do miocárdio que o tratamento percutâneo. Mas, então, resumindo o que eu falei,
avançamos muito o tratamento medicamentoso, de ser tudo que foi apresentado aqui, basicamente, assim, a base disso aí, o Quarteto Fantástico. Na doença coronariana crônica, o que eu tenho mais de destaque a trazer seria o tratamento hipolipemiante e algumas particularidades do tratamento antitrombótico, né? Que hoje a gente já está, em comparação aos estudos de uma década atrás, a gente tem os antiplaquetários de maior potência, a gente tem estratégias de combinação de tempos diferenciados. Então, de fato, a gente evoluiu muito quando a gente fala hoje de tratamento medicamentoso otimizado. Perfeito. Muito obrigado, Mariana. E então, Bacelar, aproveitar, eu tenho uma pergunta a fazer, mas tem uma pergunta também dos colegas que nos assistem, do Felipe, que pergunta se, em termos de custo, é válido trocar um IECA, ele cita aqui o perindopril ou ramipril, pelo sacubitril/valsartana. Essa é a pergunta dele. E o que eu queria também te ouvir em relação ao que você falou, justamente desse quarteto fantástico, ou do tratamento medicamentoso otimizado para a insuficiência cardíaca. Por uma coincidência muito feliz, eu participei hoje, pela manhã, de uma qualificação de um aluno de mestrado do professor Salvador Haas, que foi justamente sobre isso. Ele avaliou o percentual de pacientes que estavam em tratamento medicamentoso otimizado no ambulatório, considerando o tratamento medicamentoso otimizado o uso desses fármacos em doses-alvo, né? Nas doses-alvo. E aí eu queria te ouvir em relação, porque no ambulatório de IC foram 33% dos pacientes que atingiram essa desejável meta de tratamento. Mas a gente sabe que, na maioria das publicações, esse uso do quarteto fantástico em doses desejáveis ou em doses-alvo é muito abaixo disso. Então, eu queria te ouvir em relação à viabilidade desse tratamento medicamentoso otimizado na nossa realidade, pensando no contexto do sistema único, mas também na medicina suplementar. Acho que essa pergunta aí, até para deixar todo mundo muito tranquilo, a mensagem, Felipe, que a gente tem que usar uma das 3 classes que você tem afinidade, né, que tem acesso. Então, a gente não pode abrir mão ou de um IECA, ou de um BRA, ou do sacubitril/valsartana, né, em quem tem acesso, por exemplo. Né? Então, isso é aquele primeiro pilar. Né? Então, é claro, né, a gente teve até colega aqui que comentou que isso muda um pouco de diretriz. Você pega a diretriz americana, ele coloca lá como classe 1 a opção pelo sacubitril/valsartana, né? É fácil a gente entender isso porque no estudo Paradigm, né, que foi uma mudança de paradigma no tratamento da insuficiência cardíaca, a gente foi demonstrado claramente que o sacubitril/valsartana foi superior em relação ao enalapril, né, na redução de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca, tá? Então, para quem tem acesso, quem tem condições, eu acho que sim, faz sentido a gente, que são pacientes graves, né, que acabam evoluindo a doença, mas se não puder, não tem problema nenhum, use o IECA que você tenha disponibilidade, né, como você citou aí, ramipril, perindopril, ou mesmo o enalapril, por que não, né, ou o BRA, como a gente já comentou. E aqui, Weimar, eu concordo com você, mesmo na prática minha do consultório, né? Às vezes você vê que tem pacientes que você consegue otimizar a dose de um ECA máximo, mas já o beta-bloqueador, ele não tolera muito porque ele faz bradicardia, mas você tem que acompanhar de perto aquele paciente, né? A mensagem é você utilizar as máximas doses toleradas, né? Não necessariamente, realmente, a gente consegue, vamos pegar aqui um exemplo, Caverdilol, 25 miligramas 2 vezes ao dia, ou uma losartana, 50 miligramas 2 vezes ao dia, uma espironolactona, 25 miligramas. Às vezes o paciente faz hipercalemia, mas a gente dá 12,5. Eu tenho vários pacientes que com 25 fizeram hipercalemia, que com 12,5 o potássio normalizou, né? E mais algum inibidor da SGLT2, lembrando, né, que eles são muito toleráveis e fáceis, a gente não tem que ficar titulando a dose, né? E ele atua não apenas aí na insuficiência cardíaca, mas nesse contínuo de insuficiência cardíaca com disfunção renal, né, onde não tem assim, a tolerância comparada à taxa, quando você analisa os eventos, a taxa de eventos adversos entre os inibidores da SGLT2 são muito semelhantes ao placebo, né? Não aumenta a incidência de hipotensão, mesmo taxa de hipoglicemia em quem não é
diabéticas semelhantes, né, abaixo de 1%, a gente está falando aí da ordem de 0,6%. Então, fica aqui realmente para a gente terminar um convite a todos os colegas, né, para tentar mesmo não ter medo ali. Vai, aumenta a dose. O paciente fez hipotensão, não tolerou, tranquilo, né, dá um passo para trás, mas pelo menos a gente tentou. A gente se certificou que a gente está usando aí, dentro do Quarteto Fantástico, as doses máximas que cada paciente tolera. Perfeito. Bom, eu quero mais uma vez agradecer, agora especialmente a Mariana, Humberto, Bacelar, por todo o zelo no preparo dessas apresentações, por todo o empenho no apoio às atividades da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia. E passo a palavra para o nosso querido Paulo Caramori para fazer as considerações finais em relação ao nosso webinar. Bom, primeiro, realmente foi uma sessão excelente, né? Eu reforço os agradecimentos feitos pelo Weimar para os nossos palestrantes e queria agradecer também a presença do nosso público, né? O maior índice de sucesso é a presença de pessoas, o interesse no que a sociedade tem oferecido. Há pouco o Weimar, né, fez um agradecimento à minha pessoa, mas eu preciso dizer, isso tudo é muito fácil de fazer com uma sociedade espetacular que nem a nossa. A quantidade de cardiologistas brasileiros qualificados que existem por aí, eu acho que é impressionante. São pessoas que têm boa formação, boa capacidade de apresentar conteúdo, boa capacidade de desenvolver ciência e de entregar tudo isso de volta para a gente. Então, para mim tem sido, assim, além de ser uma honra, um prazer foi participar desse congresso e agrupar pessoas que nem vocês que estão aqui hoje, que nem a nossa plateia que está assistindo, para fazer o melhor da cardiologia brasileira. Então, eu congratulo a todos, sugiro que permaneçam ligados nas ações da SBC. Em breve nós teremos mais eventos importantes, nós temos pela frente um congresso chamado dos departamentos, focados em áreas diferentes, logo que vai acontecer no futuro breve, e em Brasília, em 2024, nós temos o nosso Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que pega a região exatamente do Dr. Humberto e Weimar, que estão aqui, mas, de novo, é o Congresso de todos os brasileiros, onde a gente espera ter o melhor, de novo, devolvido para nós por essa sociedade maravilhosa. Então, obrigado a todos vocês e tenham uma excepcional boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite.